Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Eu sou João Anacleto e hoje estou aqui com ele, novo Citroën Basalt Fio 1.0 MT 2026. Sim, 1.0 aspirado com câmbio manual, a versão mais barata que você pode comprar do SUV Coupé ou quase isso da Citroën no Brasil. Sim, nesse vídeo eu vou te contar, claro, para quem que ele serve, se é para você que só quer um carro na casa, com espaço para a família, excelente porta-malas, ou se é para você que faz transporte por aplicativo e precisa de tudo isso gastando pouco, ou se é para você que só quer um carro para ir e voltar do trabalho gastando pouco, com algum conforto de suspensão e dispensando alguns mimos eletrônicos, porque aqui não tem não. E é claro, vou te contar também como ele anda, o quanto ele bebe, qual o preço das revisões e quais os rivais que fizeram com que ele não decolasse assim em vendas o tanto quanto parecia lá em março de 2025, pela primeira vez que ele apareceu aqui, ainda sem as melhorias da linha 2026. Tudo isso depois da vinheta com eles, os franceses que refugaram e nos deixaram a ver navios na Copa do Mundo com Mbappé, Olise, Doué. Por que não Barcola? E sim, o comandante Didier Deschamps. Roda aí, D'Artagnan de Larco. Vai! E é claro que antes de começarmos a destrinchar tudo que você quer saber do novo Citroën Basalt Fio 1.0, versão de entrada, versão com melhor custo-benefício do Brasil, eu preciso te contar que você acha esse carro com as melhores ofertas, as melhores condições de pagamento, as melhores opções de financiamento, os melhores serviços e, claro, um melhor atendimento em Citroën do Brasil com os meus amigos do Grupo Sinal. Tem QR Code na tela para você escanear, tem também link na descrição para você que está vendo na TV, corre no celular ou escaneia o QR Code ou clica no link da descrição para você manifestar seu interesse de compra e fazer um test drive, conhecer ao vivo e saber de todas as vantagens que você pode ter escolhendo o seu Citroën no Grupo Sinal. Aliás, se você ainda não segue, corre no Instagram, @Grupo Sinal, para saber de todas as novidades do Grupo Sinal, o melhor grupo e maior grupo de concessionárias em São Paulo e também no Brasil. Aliás, tem todos os endereços aqui na descrição da Citroën mais perto de você para fazer o melhor negócio, tá certo? Pensou Citroën, pensou Sinal para você comprar o carro da sua vida. Aliás, eu estava dando uma olhadinha nos números e parece que em 2025 as pessoas achavam que o Citroën era o carro da vida delas mais do que em 2026. Por que será que isso está acontecendo? Considerado por muitos, inclusive por mim, como um carro ideal para uma família brasileira de 4 ou 5 pessoas, pelo tamanho do porta-malas, pelo bom espaço interno e pela economia de combustível que ele sim proporciona, chegou a nada mais, nada menos do que 10.012 pessoas entre janeiro de 2025 e junho de 2025. Os primeiros 6 meses do ano eram bem promissores para a linha 2025 do Basalt aqui, especialmente o 1.0 Fio, que, como eu te disse, é sinônimo de custo-benefício. Contudo, porém, entretanto, de lá para cá, muita coisa aconteceu. A BYD colocou lenha na fogueira do BYD Dolphin Mini e a Volkswagen começou a vender o Tera há exatamente um ano, em junho de 2025. Hoje, o Basalt vende 6 vezes menos do que um Tera e caiu 24,4% o número de unidades emplacadas entre os primeiros 6 meses do ano passado e os primeiros 6 meses deste ano. E o BYD Dolphin Mini, que emplacava aproximadamente 13 mil unidades no primeiro semestre do ano passado, nesse ano passou de 33 mil unidades. Oh, meu Deus! E ainda que o Basalt tenha preços bem abaixo desses dois, ele não está conseguindo pegar no breu. O le breu. Deve ser assim que se fala em francês. Vamos descobrir comparando ele com o Volkswagen Tera, que sim, é o SUV ou crossover ou essas variações de compactos que mais se vende no Brasil. Obviamente, eu não vou comparar com um carro elétrico, porque só se compara maçãs com maçãs, né?
Bem, ainda assim, o que foi que aproximadamente 7.260 pessoas nestes primeiros 6 meses do ano viram nesse carro, que simplesmente não enxergaram que outras 43 mil pessoas viram em um Volkswagen Terra. Bom, pode começar pelas dimensões, né? Um carro bem mais largo, são 5 centímetros a mais de largura aqui do que no Volkswagen Terra 1.0 MPI. Mas lá a gente tem faróis de LED. Isso muda até o jeito que você olha o carro. É triste. É tristíssimo. Em desenhos franceses que me perdoem, mas o Volkswagen Terra tem cara de carro um pouquinho mais caro, ainda que a gente veja aqui bastante tentativa de transformar ele em um petit luxury. Deve ser assim que fala. Você que já fez Aliança Francesa, conta pra mim aqui nos comentários. E essa bela cor Le Bleu, que custa R$ 1.900 a mais, também é mais barata do que você vai encontrar em algumas cores do Volkswagen Terra. Mas o mais absurdo é que esse carro é, para começar a conversa, mais de R$ 10.000 mais barato. E isso fica ainda mais maluco quando você vem ver as dimensões. Aqui são 4,34 m de comprimento, são nada mais nada menos do que 19 centímetros a mais do que você tem no Volkswagen Terra. Em entre-eixos, a diferença é de 8 centímetros. Aqui temos 2,64 e no Terra temos 2,56. E até na altura muda bastante. Lá é 1,50 m de altura e aqui 1,58 m. Temos também 2 centímetros a mais de altura do solo e não temos rodas com calotas aqui, como temos lá no Terra. Não dá para entender como tanta gente olhou o Terra e olhou esse carro e escolheu o Terra, especialmente na sua versão 1.0 MPI, que vem tão pelada quanto você veio ao mundo. Contudo, porém, entretanto, a voz do povo é a voz de Deus. A Vox Populi diz que esse carro está mais parecido com um Corcel, enquanto o Terra está mais parecido com um Chrysler Crossfire. Isso já explica muita coisa, ainda que eles tenham se dedicado bastante no desenho, uma coisa um pouco mais afilada, esses detalhes em vermelho, retrovisores pintados de preto e repetindo esta bela cor azul. Quando você para, olha e pensa num refinamento de design, colocar ele do lado de um Terra é uma covardia. Mas na prática, a covardia muda de lado. Vem ver. E não, eu não vou me ater ao quesito de design. Como eu sempre te digo, se você vir um desenho meu, vai achar que eu, sendo destro, fiz com a mão esquerda. Não. Vai achar que eu fiz com o pé? Não. Vai achar que eu fiz com a boca ou com o umbigo. Mas tenho que dizer que essas lanternas protuberantes aqui me agradam bastante, assim como também me agrada o desenho um pouco mais curvilíneo que a gente vê no Volkswagen Terra. Parece que por lá também, porque na Citroën você tem um acessório que é um adesivo escuro que você pode pôr nesta faixa aqui, deixando o logo no meio. Você já viu como é a traseira do Volkswagen Terra? Pois é, podiam ter feito de série, né? Em ambos os casos, os para-choques parecem uns para-choques delete, ainda que aqui você tenha uma distância boa para a tampa, boa em comparação ao Terra, que não tem nenhuma. Tem também um aerofólio embutido aqui e essa sensação um pouco mais coupé. Caída do teto lenta, no Terra já um pouquinho diferente e a covardia mesmo está quando você abre o porta-malas. Aqui temos nada mais nada menos do que latifundiários. Deixa eu tirar nossa malinha e nosso casaquinho, nosso, como é que é o nome em francês? Sweater? Não, não é. Sweater não é em francês. Enfim, nosso casaco de jornalista do Charlie Hebdo. Aqui temos nada mais do que 490 litros contra 350 do Volkswagen Terra. Se colocasse o BYD Dolphin, o espancamento ia ser ainda maior, por isso não vamos compará-los. Mas, de qualquer forma, aqui você tem tudo o que precisa para um carro que seja o único da casa. Para viajar, tá? Quer dizer, viajar eu vou te contar no meio do caminho como que você pode viajar com ele muito carregado, porque os meus de desempenho não são assim, nossa,
Que emoção! Bem longe disso. Bem piores, aliás, do que a versão Fio Turbo, que custa R$11.000 a mais só. No final, a gente vai bater um papinho sobre isso. Parte boa, frente a alguns outros carros, é que aqui temos step, e não, eles não mudaram esse conceito de produção, que deixa as coisas pintadas um pouquinho mais claras aqui. Aqui por dentro parece um azul feito com cal, enquanto aqui fora é um belo aleleblé. Aqui também meio fosco, mas pintura, né? Bom, vamos lá aos números de desempenho. Eu refiz os testes dele com gasolina e vou contar para você a partir de agora. Esse álcool está atrapalhando um pouco os meus testes. Esse álcool extra na gasolina. Já falei um monte aqui. Muita gente me contrariando, achando que está certo. Quando for trocar os bicos do seu carro e gastar 7 pau, não diga que eu não avisei. É claro que os fanáticos por técnica já sabem que aqui temos freio a disco na frente e a tambor na traseira. E sim, essas rodas têm aro 16 com pneus 205/60. E fecha feio, hein? Meu Deus! Bom, esse carro, como você bem sabe, eu já explorei isso no vídeo do Dark, a versão Dark Knight, se eu não me engano. Ele tirou 0 no Latin Handicap, enquanto o Terra tirou 5 estrelas. Será que isso vai influenciar na hora de você comprar um carro? Eu também acho que sim. Bom, motor 1.0 Fire aqui, né? Firefly. Temos nada mais nada menos do que 71 cavalinhos com gasolina apenas e 75 com etanol. É um pouquinho menos do que você vai ter no Volkswagen com gasolina. Lá são 77, 75, né? Com gasolina. O torque aqui é maior, é de 10 kgfm, enquanto no Terra com gasolina é de 9,4. E o Terra pesa 1.078 kg e aqui temos 1.120 kg. Ambos com câmbio manual de 5 marchas. Contudo, porém, entretanto, acredito que o escalonamento deste câmbio aqui seja um pouquinho melhor. Não estou falando de trocas, nada, porque aí a Volkswagen é imbatível, mas primeira, segunda, terceira, quarta e quinta são um pouquinho mais curtas aqui, sem afetar muito o consumo. Apesar de que, em consumo, eu fiz 10,6 km por litro de gasolina na cidade. Há um ano tinha feito 10,8 numa temperatura bem mais alta do que estamos aqui. Estamos em junho, inverno, onde estou, e aquele teste foi feito em março, com tochas caindo do céu. Na estrada, esse carro foi melhor. Cheguei a 18,6 km por litro e não lembro se passei de 18 no teste anterior. É mais econômico do que um Terra, tanto na cidade quanto na estrada, com gasolina, mesmo que essa gasolina com um acréscimo de 30%, que vai para 32% por 180 dias. Põe logo só álcool, põe logo só etanol. Já escancara. Dá o Ministério da Agricultura para os canasvieiros, Que piada, hein? Ah, sim, nós temos que fazer isso para não importar 500 mil litros de gasolina, porque aquele imbecil está brigando ainda no Estreito de Hormuz. Mas que tal investir o dinheiro mais em refinarias e menos em viagenzinhas, hein? Bom, não vou ficar falando muito de política, muita gente fica muito afetada. Eu sou do tempo que homens gostavam de mulheres, mulheres gostavam de homens. Hoje todos gostam de política. Que vergonha vocês viraram também. Bom, em desempenho consegui 14,6 segundos no 0 a 100, que é um tempo realmente vexaminoso. Contudo, porém, entretanto, o Terra faz em 14,8, ou seja, esse carro é mais pesado, tem menos potência e foi mais rápido do que um Terra, e é bem maior, né? Aliás, se ele tivesse sido feito do jeito que a Volkswagen faz o Terra, com mais aços de alta, ultra alta resistência, mais reforços estruturais e tal, talvez ele pesasse uns 1.200 quilos. É mais ou menos o que aconteceu com o Renegade, né? Renegade é um carro muito seguro, muito forte, muito robusto, pequeno e que passa fácil de 1.300 quilos. Bom, agora vamos dar uma olhadinha lá no banco de trás, só para você recordar como um animal de grande porte fica bem nesse aleleblé, e vamos sair para andar. Ah, aliás, eu tenho que te mostrar algumas coisinhas que mudaram, né? Apesar que eu já falei no Fio Turbo. Mas eu vou mostrar de novo. Vem cá.
Tem uma novidade pra você que não gostava da geringonça. Bom, é isso, vamos lá. Dizer assim que tá refinado como um avião clicô seria um pouquinho demais, né? Nada que fuja muito dos padrões também desses carros mais compactos abaixo de 100 mil, mas nadinha de tecido, nada. Aqui não tem nenhum corinho também nos bancos. Enfim, o grande destaque aqui fica por conta do espaço. Tenta entrar num Tera com essa tranquilidade que eu entrei aqui com 1,90m e um pouquinho mais de 1,90m em incontáveis quilos, pra ver se não sai um scalp da tua cabeça aqui. É triste, mas é verídico. Lá no Tera, as pessoas que, porventura, tenham pisado numa mina terrestre, ou em duas, se sentirão confortáveis. Fora isso, o Basalt é bem melhor. Podia ter o interior escurecido até para dar um ar mais tchan. Não ficar tão paupérrimo, parecendo um prêmio. Fiat Prêmio, lembra? Tivemos 2 em casa. O que você tá fazendo barulho aí, filho? Surpresa! Surpresa pra você. Não aprendi a mexer ainda, mas estamos quase. Isso. Adeus, geringonça. Agora temos ele. O Osmo Pocket, para mostrar para você que não temos saidinhas de ar. Temos este encosto de braço aqui para quem viaja na frente, que muitos chamam de encosto de braço de ônibus. Mas me diz uma coisa, você preferia que não tivesse? Eu acho melhor ter, ainda que seja um encosto de ônibus, como vocês falam. Aqui o interior, ó. Não é de todo mal, não, tá? O Tera também fizeram um negócio meio degradê, né? Cinza, vai escurecendo até ficar escuro aqui. No caso do Basalt, não. E aqui a gente também não tem o banco bipartido. É um banco inteiriço. E os encostos de cabeça não são embutidos, vamos dizer assim, né? Passar aqui pra porta. Ah, não. Trava de criança? É sério? Ai, meu Deus do céu, caralho. Quem lembra do primeiro Basalt, lembra que não tínhamos os vidros aqui na porta, né? Deixa eu abrir por aqui. E tá aqui o plástico que você sempre viu por aqui. Nenhuma mudança, pelo menos para quem viaja aqui atrás. Deixa eu tirar a travinha de criança daqui. E o vidro não desce inteiro, tá? Pois é. Também não é. É um toque, sim. Ó. Que avanço, não. Vidro de um toque. Bom, basicamente é isso. Não temos saidinha de ar, também não temos regulagem de altura do cinto de segurança. E nem temos bolsinhas aqui atrás para você guardar, sabe-se lá o que quer esconder até da polícia. Basicamente, é o que temos. Agora vamos dar uma olhadinha lá na frente com o nossa... Como é que vamos chamar isso aqui? O outro era geringonça, isso aqui vai ser o quê? Geri? Não, vamos arrumar um apelido já para esse Osmo Pocket, que faz com que os haters cada vez tenham menos motivos para hatear. Bora lá na frente, vem. Opa! Portinha batendo. É feio, né? Oh, esse carro tá feio. Sei lá. Bom, vamos caindo aqui pra dentro. Pô, dirigir não é a mais agradável do mundo, mas tudo bem, eu não tô assim tão incomodado. Chave. Nada de botãozinho pra ligar. E esse carro não tem absolutamente nenhum sistema de auxílio à condução. Quer colocar sensor de estacionamento dianteiro? R$560.
que ele vai te dar de máximo assim é esse nossa, medidor de pressão de pneu. Sempre dá problema em 95% dos carros. Também não tem o ar-condicionado digital, que, se eu não estou enganado, a gente tem no Fio Turbo, né? Diferente. E não temos regulagem de distância do volante, só de altura. É bem, podia ter uma travinha aqui, não ficaria assim tão caro. E melhorar um pouquinho aqui. Deixa eu pegar o nosso Osmo. Isso aqui deve ter o quê? Uns 15 centímetros? Vamos chamar de 15? Sem nenhuma alusão ao que acontece na sua casa. Não tem nada a ver com isso, hein? Absolutely nothing. Vou mostrar pra você aqui as melhorias de acabamento. Deixa eu tirar do modo tufão aqui também. As melhorias de acabamento que eles fizeram aqui na frente. Como você bem sabe, colocaram os comandos dos vidros elétricos aqui na porta. Nessa versão diferente da Shine e da Dark, não temos revestimento do volante com couro. E sim, temos um painel de instrumentos digital. E aqui digital, como você já viu na versão Fio. Aqui, ar-condicionado analógico. Ele tem freio de estacionamento moda antiga, como os Maias chegaram até aqui. Falando em Maias, abraço pro Renato Maia, meu parceiro do Igudo. E temos esse encosto aqui que você prefere que não tivesse, né? Eu prefiro que tenha. Não tira mais coisa de um carro que já tem tão pouca coisa. Aqui esse revestimento vem até esse lado. Tentaram dar uma sofisticada, mas eu gosto dessa iniciativa de o carro mais barato não ser assim tão peladaço. Ainda que esse carro seja pelado, mas não é tanto assim. Tem um charme, né? Tem um charminho nos bancos, não é aquele banco secão de uma cor só. Tem um courinho aqui que não é dos piores, quer dizer, não é ruim não. Aqui tem um plástico meio emborrachado, tem um preto brilhante nessa parte. Central multimídia é bem rasa, mas isso aqui tá mais para você parear o seu telefone do que qualquer outra coisa. Não dá para exigir retrovisor eletrocrômico aqui, enfim, mais ou menos isso. Vou mostrar algumas coisas que a gente fez aqui. Isso aqui foi praticamente 70% de cidade, quer ver? Aqui o painel de instrumentos você pode mudar alguns detalhes. Isso aqui foi de hoje, tá vendo? Não é ruim também. Subir, descer a serra e tal. Aqui um percurso um pouco maior, ó, 11,5, pegando um pouquinho de estrada. Você consegue ver? Eu não consigo enxergar por esse monitorzinho que tem aqui no 15. Tem um reflexo aqui, mas enfim, espero que esteja dando para você ver. E aqui nas portas, o máximo que a gente vai ter de respeito, para quem não gosta muito de carro, é esse tecidinho com esse detalhe em preto brilhante aqui. Os 4 vidros aqui também de um toque só. Esse sim, baixa tudo. Essa porta, aliás, você tá vendo essa porta? Essa porta acho que é a que você vai ver no novo Argo X. Aliás, Argo X, que foi uma descoberta, não sei se é esse o nome, óbvio, foi uma descoberta do meu amigo Marlos Neividal. Um abraço pro Marlos, o maior segredeiro de automóveis deste Brasil. Aqui temos regulagem dos retrovisores, travamento central e travamento dos vidros. Pedaizinhos emborrachados, tapetinho, bem feitinho. Aqui você abrir. Outra novidade foi iluminação do porta-luvas. Tem cheio de coisa minha aí, mas enfim, eles colocaram isso também. Legal, né? É isso. Basicamente, é isso que você vai encontrar. Não tem luz de LED aqui. Já mostrei no outro vídeo que temos espelhinho pra cá e pro seu cônjuge, ou conja, como diria nosso amigo Sérgio. E é isso. Interior escurecido, delete. Ali nossa garrafota d'água. E agora, vamos dirigir, que é o que realmente importa. Não tem assim uma diferença tão grande do que a gente já guiou em outros momentos com o glorioso C3, ó, Basalt Fio 1.0 manual,
É sempre bom recordar. Vem comigo nessa. Bom, vamos nessa? Vamos lá? Antes, você consegue ouvir? Ele faz esses barulhinhos mais do que os outros. Tá aqui a nossa garrafota. Primeira marcha engatada. Ai, bati na câmera aqui, você vai perder os detalhes do painel. Vou botar o cinto de segurança, porque este sim salva vidas. Vamos lá. Às vezes eu fico procurando uma posição melhor aqui. Acho que esse banco poderia ser um pouquinho mais baixo. Mas tudo bem. Suavidade. Ele tem primeira, segunda e terceira marchas bem curtinhas. Vou passar nessa lombada a 40 por hora. 35, vai. E ela parece um coqueiro deitado. Não sofre. Pega... Perdão. Pega um C3 Ocimar Versolato e passa desse jeito aí. Se achar que melhor estado você achar. Pega um Sara Picasso e passa pra você ver. Se o amortecedor não vem no vidro. Não, brincadeira, não era assim também tão frágil, mas é isso, né? A gente sempre teve na Citroën uma questão um pouco mais premium. Não era Prosecco, era Champagne. Não era Cidra, era Prosecco. Agora é Cidra. Não era Old Eight, era Red Label. Agora é Drurys. Não era Debrete, era Fogo de Chão. Hoje é Boi Mil. Entendedores entenderão. Mas é aquilo, você pode escolher fazer essa troca ou não. Certamente você não vai encontrar um carro tão espaçoso que tenha um conforto acima do aceitável de suspensão, esse espaço interno, essa altura, enfim, nada disso por menos de 100 mil. E aqui você encontra todos os carros por menos de 100 mil, leia-se HB20, Onix, Polo, Argo, Mob, Kwid, C3, nenhum deles oferece tudo que esse carro oferece. Sem dúvida nenhuma, do Terra para baixo, essa aqui é a escolha de metro quadrado, custo-benefício mais inteligente que você pode fazer. Tudo bem, você vai dizer, João, você está me dizendo que vale a pena encarar um carro desse tamanho, com motor 1.0 aspirado, câmbio manual, um desempenho digno de um Siena Tetra Fuel? Não, o Tetra Fuel andava mais. Um Siena L 6 marchas? Se você só tem isso, e se você procura otimizar a utilização do carro, você não falou assim, não, mas não dá pra viajar com o carro porque o porta-malas é muito pequeno. Não, mas aqui não cabe todo mundo atrás. Não dá pra ir com a sua sogra porque ela é mais grandinha, assim, e atrás, ela vai sofrer. Com esse carro aqui, não tem si. Não tem senão. Óbvio. Vai andar com ele carregado, com 10 kg forçamento de torque? 5 pessoas mais bagagem? Vai dar uma sofrida. Mas ele tem uma vantagem bem interessante que foi o desenvolvimento dessa transmissão C513. O escalonamento dela tá muito mais curta do que, por exemplo, você vai encontrar no Terra. Eu mesmo andei com o Terra 1.0 MPI em estrada. Pô, quando pegava um ladeirão, era 100 por hora em 110 em quinta, caía para 100, enfiava a quarta, era 100, 110. Não passava disso nem a pau numa ladeira. Um escalonamento um pouco mais longo, também visando um consumo de combustível um pouco mais aceitável. Só que, claro, um carro muito mais justinho, né? Os engates mais legais, uma suspensão um pouquinho mais firme, um carro um pouquinho mais vestido em você. Aqui você vai ter um carro um pouco mais grandalhão, tal. Mas nem por isso vai perder a dinâmica que um carro, um sidecar deve ter. Ainda que ele tenha sido erguido do chão nessa plataforma CMP Smart, eles meio que transformam essa plataforma Smart como se fosse uma CMP, digamos, A0. Só para ficar na comparação com... O que é isso aí? Um jaque? Eita!
É brabo. Dá pra ficar uma comparação entre essas duas, mas já falei disso outras vezes, né? O ajuste de plataforma feito pelo pessoal da Stellantis, capitaneado muito por quem comanda lá em Betim, é aquela coisa do escargot com feijão tropeiro. Já é uma piada velha, é uma analogia velha, mas sempre vale quando a gente anda nestes Citroëns que tem tudo de Fiat. Por isso que eu fico incomodado quando alguém ainda vem me falar de percepção de marca que teve, né? Não tem mais percepção de marca. Tudo bem, em alguns itens sim. Mas na parte que realmente importa, que você sente e não vê, ai que perigo. Frase perigosa. Mas é isso. Isso aqui é um Fiat. Isso aqui é basicamente um Fiat. Motor, câmbio, ajuste de suspensão, ECU, Fiat. O que a gente se acostumou a chamar de Fiat, né? Lógico, essa plataforma ainda não está entre os Fiat, mas quando chegar o novo Argo, ou Argo X, como eu te disse, descoberta do meu amigo Marlos Ney Vidal, que é o nosso Panda, com as suas aliviações e também com alguns ganhos, que eu ainda não sei, porque o carro não foi lançado, isso vai ficar muito cristalizado na cabeça. Pode ser que o lançamento do Argo faça até que as vendas desse carro melhorem, que a pessoa fala, não, é a mesma coisa daquele carro da Fiat, e aquele lá eu achei bom, porque a Fiat chega em mais lugares, tem mais capilaridade de rede, tem mais como distribuir, para dizer o mínimo. E talvez andando nos dois as pessoas digam, poxa, não preciso, achei um preço bom, esse carro é maior do que o Argo novo. Isso você vai sentir aqui. Outra coisa que você vai sentir é que, claro, em alguns momentos, especialmente nesses de estrada como estamos aqui, você vai ter que esticar um pouquinho mais as marchas para ganhar velocidade. Olha um TRMP aí na frente. Esse também não anda nada. Seria numa pista, seria um belo duelo para ver sem muita pressa. Gosto da maneira com que ele alicata o freio. O câmbio não tem os melhores engates do mundo, como eu te disse, Onix, HB20 e os Volkswagen são melhores, mas também não me desagrada. No Argo, eu acho que o ajuste e o aperto aqui, até a cochinização um pouquinho pior. Tem bom chão, obviamente desde que você não seja o Loeb ou o Ogier. Mas dá para andar relativamente rápido em algumas partes, em estradas mesmo sinuosas, sem achar que o retrovisor vai encostar no chão, né? Fica parecendo que eu tô muito rápido, né? Mas não tô 80 por hora. É que nada é mais brutal do que andar perto do limite com um carro fraco. Parece que sempre você tá a 12.000 RPM em 147 de rally. Mas olha, puxando, desenvolve boa velocidade. Obviamente em subidas de serra, em trechos um pouco mais íngremes, você vai sentir que vai ter que fazer um trabalho de câmbio um pouco mais repetido e o consumo vai para cocuia quando você anda um pouco mais rápido. Mesmo nesse carro que tem níveis de consumo excepcionais, ainda mais considerando o combustível de agora que é 30% e vai para 32%. Nossos testes de consumo também não vão valer mais nada. O etanol está 3,89, eles vão enfiar mais na gasolina, vai ficar mais caro o etanol e a gasolina não vai baixar assim tanto de preço. Eu vou te falar, ou é calça de veludo ou é bunda de fora, é difícil. Voltando às percepções, não me desagrada o volante, apesar de ser bem levinho, sobre anestesiado, mas não ia esperar uma direção bem direitinha de um carro de 97 mil, né? 96. Aliás, você encontra em algumas concessionárias para microempresa, você encontra preços mais baixos, na casa aí dos 92, 93 mil, e para PCD até na casa dos 89 mil o Basalt. Mas não temos mais aqueles, pelo menos eu não encontrei nesse mês de junho, nenhuma oferta como tinha quando ele foi lançado a 92.990 e tinha versões por 75.990 para taxistas.
eu não encontrei entre as ofertas, mas sim, deve ter algum plano para taxista. E também, bom, enfim, tem, ó o basaltão passando aí. Pela velocidade que passou, devia ser um fio turbo, mas dessa mesma cor. Esse azul bem bonito, aliás. Legal que a Citroën pelo menos colocou outras cores, né? Vermelho, azul, além do prata, preto e cinza. Mas nem isso acaba convencendo as pessoas. Eu admiro demais a honestidade desse carro pelo valor. Obviamente a gente anda em tudo que é carro e eu prefiro não me anestesiar, não me ater a estar aqui dirigindo com a comparação pura e simples dos carros dessa categoria e dos carros que a gente pode avaliar, que são os carros da vida real. Welcome to real life. É o Argo aqui na frente, é o HB20, é o Onix, é o Thera básico, ainda que o Thera eu acho que está um pouquinho fora de esquadro pelo preço, mas ele vende pra cacete, então o que eu vou ficar confabulando aqui dizendo que não? Enfim, eu acredito que nesse preço até 100 mil, quem entrou aqui está muito bem servido, mas eu costumo continuar me perguntando por que as pessoas não estão entrando mais. A chegada, óbvio, de Thera e o aumento de vendas de Dolphin Mini, que vai muito na esteira de preços aqui desse carro, não só do 1.0 TSI, do 1.0 aspirado manual, mas também das versões turbo, obviamente complicou, porque primeiro que o BYD é um fenômeno, né? O carro da moda, vamos dizer assim. E a questão da eletrificação, todo mundo que está experimentando e está conseguindo fazer o seu percurso diário sem um sofrimento para carregar, tendo como carregar em casa ou no trabalho, ou enfim, dando um jeito de carregar em algum lugar pagando menos, quando a pessoa sofre esse estado, ela fala, por que eu estou queimando combustível? Meu Deus do céu, isso não faz mais sentido. E a questão do Thera, a capilaridade da rede Volkswagen é muito maior, e também as ações de marketing, enfim. Tudo que foi muito dito pelo Thera, tudo. E o carro não é ruim, né? O carro é bom de andar, à exceção da versão IPI, que a minha visão é um pouco pior do que essa. Mas quando a gente chegar lá em cima, eu vou tentar explicar de uma maneira um pouco mais profícua. A pergunta que não quer calar com a mesma quantidade de concessionárias e tal, o que tem feito as pessoas não optarem pelo Citroën diante de tudo que a gente tem visto aqui? Tamanho, espaço, tudo bem, o acabamento poderia ser melhorado de uma outra maneira, mas também não achei ruim não. Ó, caminhão atrás de mim, força, terceirinha. Às vezes vai passar por isso na estrada. Mas ó, ganhando velocidade, 94, 97, 98, 99, 100. Contar giro lá no Deus me livre. Bom, você vai passar por isso com esses carros um pouco mais fracos na estrada, claro. Mas o que tem feito, o que tem não feito as pessoas irem até uma concessionária Citroën e comprar um Basalt como acontecia antes, como acontecia pré-chegada de Thera e pré-explosão de vendas de Dolphin Mini. Vamos tentar descobrir isso juntos? Resumindo, honestíssimo, quem já teve carro 1.0 não vai achar que isso aqui é muito pior do que qualquer outro com aspiração natural e câmbio manual e 999 centímetros cúbicos. Tem nada que desabone. Tá ok. 120 por hora, 3.500 RPM, tá ok. Convivência, no mínimo, para essa categoria, agradável. Mas tem mais coisa aí. Vamos fazer o retorno e vamos descobrir. Nossa, fazia tempo que eu não ia até o limite de giro de um carro. Bora.
Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, eu já ouvi diversos relatos sobre o porquê que não se escolhe mais um Citroën, só que poucos deles colam. Tudo bem, parecer um Corcel pode ser que cole, mas a questão do acabamento, o Tera não é assim tão superior. A questão da confiabilidade, isso aqui é um Fiat, não tem muito o que ficar confabulando. E em todos os outros temas, espaço, porta-malas, dirigibilidade, desempenho, consumo, ele não deve nada a nenhum outro compacto, especialmente ao Tera 1.0 MPI. E ainda é bem mais barato. Bom, o que pode ter sido então? Pode ter sido que nós ficamos 25, 30 anos comprando Citroën, como se fossem quase carros premium, um sub-premium que os franceses colocavam aqui, cheio de cromados, e tanto que tinha de cromado, tinha de problema. E agora a Stellantis fez com que essa marca fosse a base da pirâmide de todo o grupo. Sim, primeiro Citroën, para o povão, um pouquinho acima Fiat, junto com um pouquinho acima a Peugeot, só para ficar nessas três. E aí, o pessoal ainda está meio confuso. Você pode oferecer um carro mais barato, com revisões mais baratas, desde que ele seja um Fiat. Um Fiat da Citroën não daria certo. Eu prefiro o Basalt do que o Tera MPI. Mas nessa aí, eu sou voto vencido. E certamente essa explicação que eu dei explica quase tudo. E com esta bomba. Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, meu Instagram é @janacleto, o Instagram do canal é @RodaTV. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com. E se você quiser comprar o seu Basalt à pronta entrega, seja nessa versão, seja na Fio Turbo, que é a minha preferida, por R$108 mil aproximadamente, tem link na descrição, tem QR Code na tela, vá fazer o melhor negócio em Citroën com o Grupo Sinal. Sim, estes carros são mais confiáveis do que sempre foram. E agora que eles são assim, você não olha para eles. Vai entender. Beijo no coração, até a próxima. Fui. Bora, Essa que hoje tem Argentina e Inglaterra. Você acredita que tem cara torcendo pra Argentina no Brasil? Levar eles lá pra ter um chá de revelação na porrada. Tchau.